Então, muita gente pensa que tem dificuldade com a autoridade quando estão diante de chefes, de líderes ou diante de figuras hierárquicas. Mas autoridade, gente, não é só cargo, títulos ou uma posição social. Autoridade é tudo aquilo que te impõe limite, tudo aquilo que frustra um desejo, contraria a sua vontade. Então, às vezes, a autoridade está num não que ouvimos, numa regra que nos freia, numa crítica que nos confronta, ou até num simples imprevisto que não podemos controlar. Queridos ouvintes, quantas vezes você já reagiu mal a uma coisa que em princípio é simples, né? Pode ser, por exemplo, um sinal vermelho lá no trânsito, no farol, que te obriga a parar justo no momento que você está com pressa. Pedido de ajuda de alguém que chega quando você está querendo ficar em paz, em silêncio. Ou mesmo uma crítica, às vezes justa, que você recebe, mas que soa como uma espécie de agressão, de ataque, né? Um não de alguém que você esperava apoio. Pois é, se esses episódios tivessem algo em comum, e se inconscientemente você estivesse reagindo à ideia de uma autoridade ali presente, constituída. O que é autoridade no seu entendimento? Será que a autoridade é aquele chefe, aquele líder religioso, ou eventualmente um juiz, ou alguém até que tem um título importante? Ou será que a autoridade é uma pessoa que você considera socialmente superior a você? Pode ser também, né? Será que tudo isso é autoridade, né? Pode ser isso que você falou, mas o significado de autoridade vai muito além disso. Autoridade é tudo aquilo que te impõe limites, te frustra ou te faz sentir controlado. No caso, né, como você falou, talvez a sua reação não seja contra o trânsito, contra a pessoa ou contra o momento, mas contra algo muito mais antigo, né, que está aí dentro de você. Então, muita gente pensa que tem dificuldade com a autoridade quando estão diante de chefes, de líderes ou diante de figuras hierárquicas. Mas autoridade, gente, não é só cargo, títulos ou uma posição social. Autoridade é tudo aquilo que te impõe limite, tudo aquilo que frustra um desejo, contraria a sua vontade. Então, às vezes, a autoridade está num não que ouvimos, numa regra que nos freia, numa crítica que nos confronta, ou até num simples imprevisto que não podemos controlar. Então, a autoridade, gente, é tudo aquilo que, de alguma forma, te impede de fazer exatamente aquilo que você gostaria de fazer naquele momento. É o semáforo, como eu disse, né, que fecha bem na hora que você está com pressa. É aquele gatinho de estimação que você tem lá em casa que impede você de colocar um enfeite em cima da mesa, porque você sabe que se você colocar um enfeite ali, ele vai derrubar e vai quebrar. É, por exemplo, aquela dorzinha no joelho que você sente justo naquele dia que você resolveu começar a correr. É aquela mamãe que quer descansar e o bebezinho não deixa, sabe? É o tempo que diz, não dá mais quando você quer continuar. É a realidade se impondo diante do teu desejo. Exatamente. A autoridade não é só alguém com voz de comando. Ela está presente nos limites que a vida impõe. Nos sinais, nos corpos, nos relacionamentos, nas rotinas. E ela surge quando a nossa vontade esbarra em algo que diz não, agora não, assim não, por aqui não. Então, quando nós temos dificuldade com a autoridade, nós não estamos falando apenas sobre as figuras tidas como autoritárias, mas sobre o que acontece dentro de nós quando nós somos desafiados por qualquer forma de limite. Porque, no fim das contas, a nossa dificuldade com a autoridade externa muitas vezes revela um conflito muito mais profundo. É um conflito com a autoridade que nós tentamos exercer ou ignorar dentro de nós mesmos, né, Eliane? Sim, é isso mesmo. A maneira como reagimos à autoridade na vida adulta tem tudo a ver com a nossa infância. Então, quando somos pequenos, quem cuida de nós, né, geralmente são nossos papais ou cuidadores. E quem decide tudo? Quem decide o que podemos fazer, o que é certo ou errado, o que podemos comer, né? Como nos vestimos, com quem podemos andar, até a hora, né, que temos que dormir, né? São nossos pais ou cuidadores, não é isso?
Então, para a criança, essas pessoas são a primeira forma de autoridade que ela conhece. São as primeiras pessoas que vão falar, não, por aqui não, né? Aqui não. Então, se essa autoridade foi vivida com rigidez, sem espaço para conversas, sem afeto ou sem escuta, é comum que a criança cresça associando a autoridade a medo, a injustiça ou até a opressão. E mesmo depois de adultos, esse registro emocional, né, vai ficar lá guardadinho, lá silenciosamente no nosso inconsciente. Por isso, às vezes basta alguém dizer, isso não está certo, você não vai fazer isso, para que uma parte nossa reage como se estivesse sendo calada ou diminuída novamente. É um gatilho que me traz novamente aquela ideia de castração que eu tive lá na infância. É por isso que muitas vezes o que incomoda a gente hoje não é exatamente o chefe, o guarda de trânsito, a norma da empresa ou a crítica de alguém. O que incomoda é a sensação de estar mais uma vez diante daquela figura do passado que não nos escutava e nos castrava diante dos desejos que se manifestavam naquele momento, que nos corrigia, muitas vezes até sem carinho, que impunha sem explicar. A autoridade do presente apenas toca uma ferida antiga, que ainda não foi compreendida. Por outro lado, se a autoridade fosse ausente, negligente, se a gente crescesse sem referência clara de limite, aquela criança que faz tudo o que deseja, que não tem limite, sem alguém que nos dissesse por aqui é perigoso, isso não é legal, talvez a gente tivesse hoje mais dificuldade de reconhecer a importância da autoridade como um instrumento de proteção, de estrutura e de cuidado. Nesse caso, podemos então nos tornar adultos que resistem a qualquer tipo de organização, que rejeitam normas, que confundem muitas vezes liberdade com libertinagem. São aquelas pessoas que a gente diz que não tem limite, sabe? Aquela pessoa que faz o que quer e não olha para o outro. Se o outro vai se prejudicar ou não, para ele tanto faz, não tem limite mesmo. Então, quando entramos em conflitos diante de uma autoridade, o fato em si não é relevante. O que tem que ser olhado é a emoção por trás do fato, o sentimento que surge quando o fato ocorre. Então, reconhecer isso é o primeiro passo para transformar a relação com as autoridades externas e principalmente com a autoridade que tentamos exercer dentro de nós. Jung já dizia, aquilo que você resiste, persiste. Então essa frase, ela tem um peso enorme quando falamos de autoridade. Porque se toda vez que estamos diante de uma situação que nos limita, nos impede de ir adiante, a gente não aceita e insiste e quer a todo custo controlar aquilo que não pode ser controlado, a gente se frustra e cria mais situação como aquela. Quanto mais tentamos evitar, combater ou negar aquilo que nos confronta como autoridade, mais essa energia reaparece nas nossas vidas. E muitas vezes de forma disfarçada. Por exemplo, se você não suporta receber ordem, pode acabar criando uma rotina onde você mesmo se sobrecarrega de exigências. Troca o comando externo por uma cobrança interna que é ainda mais dura. E esse é um ponto essencial. A verdadeira dificuldade com a autoridade não está lá fora. Ela começa dentro da gente. Muitas vezes, quem mais briga com figuras autoritárias é justamente quem tem uma voz interna ainda mais dura e exigente. Aquela voz silenciosa que diz: você tem que ser melhor, você não pode errar, você não está fazendo o suficiente. E isso vem lá da infância, como eu falei, onde a criança não foi validada quando fez algo legal, ou aquela criança que foi anulada e muito exigida, aquela criança que foi cobrado responsabilidades quando ela ainda nem tinha discernimento para assumir qualquer responsabilidade. É a criança que foi obrigada a crescer antes da hora e, consequentemente, uma criança que recebeu esse tratamento se torna um adulto controlador, perfeccionista e que não admite errar, ou ser criticado. E é curioso perceber como a autoridade externa, essa que a gente mencionou, que funciona nas figuras públicas, nas regras, nos contratos, nas estruturas sociais de forma geral, como isso funciona como um espelho. Ela reflete, em muitos momentos, a rigidez que a gente carrega internamente. Então, o desconforto que sentimos ao lidar com alguém autoritário ou com alguma situação
que tem autoridade sobre nós pode ser, na verdade, um reflexo do nosso próprio desconforto em lidar com as nossas limitações, com as nossas incertezas, com os nossos desejos reprimidos. Resistir à autoridade externa sem entender a autoridade interna é como empurrar a poeira para debaixo do tapete. A poeira continua ali. Então, quanto mais você ignorar a sua autoridade interna, mais força ela ganha dentro de você. E aí você se torna cada vez mais autoritário e controlador com você mesmo, né, e consequentemente com os outros. Por quê? Quando você fica mal diante de uma autoridade, significa que você está projetando no outro ou num objeto a sua infância que não foi devidamente acolhida. Então, gente, o convite aqui não é para que você aceite qualquer forma de imposição, nada disso. Mas para que olhe com honestidade para o que passa dentro de você quando se sente ameaçado por uma figura de autoridade. Que tipo de voz que você está escutando nesse momento? Que memórias estão sendo ativadas? Que sensações tomam conta do seu corpo? Porque, às vezes, aquilo que você está rejeitando lá fora é só o reflexo daquilo que ainda não conseguiu acolher dentro de você. Então, gente, nem toda autoridade carrega um nome, uma profissão, um rosto, tá? Algumas são completamente invisíveis e, mesmo assim, moldam a nossa vida todos os dias. Então, você sabia que a dor, por exemplo, pode ser considerada uma autoridade? Pois é. Quando algo dói, ela nos obriga a parar, a prestar atenção, a mudar de rota. O tempo também pode ser considerado uma autoridade, porque ele impõe um ritmo, ele determina começos e fins. O tempo nos ensina a esperar, mesmo quando queremos apressar tudo, mesmo quando temos pressa, né? A natureza, com suas estações, seus ciclos, sua imprevisibilidade, também exerce uma autoridade sobre nós. Você não pode plantar no inverno aquilo que só germina na primavera. Sabe qual é um outro tipo de autoridade que ninguém presta atenção? O próprio corpo. Ele fala o tempo todo, gente. O sono que cobra descanso da gente é uma autoridade. A fome que alerta a gente para a nutrição, né, para a necessidade na nutrição, é outra autoridade. A fadiga que pede pausa também. Então, quem ignora essas vozes internas por muito tempo acaba pagando um preço alto, né? Adoece, trava, seu organismo entra em colapso. A dor de cabeça que muitas vezes sentimos é o corpo falando que você está diante de uma autoridade que não está sabendo lidar com isso. Então, escuta essa dor de cabeça e muda o seu comportamento. Seja mais flexível com a vida. Todas essas formas de autoridade estão aqui para ser contribuição para você, né? Não é para te castigar, nem para te punir. Elas não são suas inimigas. Na verdade, elas são tentativas de equilíbrio, formas de proteção, limites que apontam para a sabedoria da vida em funcionamento. Mas como a gente reage a essas autoridades sutis, né? Essa que é a grande pergunta. Muitas vezes com a mesma resistência que nós temos diante de figuras externas. Então, quando o corpo pede descanso, a gente insiste em continuar. Quando o tempo pede paciência, a gente força para alcançar algum atalho. Quando algo está doendo, a gente vai lá e mascara a dor, né, ao invés de escutar, toma um analgésico e segue em frente. Né? E aí que mora o perigo, né? Porque, como nós já dissemos, o problema não é a autoridade em si, mas na forma como reagimos à presença dela. Então, quando nos deparamos com algo que limita nosso desejo, um obstáculo, né, um não, uma necessidade, podemos responder de várias formas. Podemos responder com rebeldia, com intolerância, com raiva. Ignoramos os sinais e forçamos os próprios limites. Né, com vitimismo, com revolta, com impaciência, sentindo que o mundo está contra nós. Ou ainda, muitos usam a negação, né, como mecanismo de defesa, fingindo, né, ignorando que não há nada acontecendo, quando no fundo estamos nos afastando de nós mesmos. Reconhecer a autoridade invisível da vida é um passo essencial para viver com mais harmonia, porque algumas leis não foram feitas para nos controlar, mas para nos guiar. E pela visão espiritual, nós podemos entender que a autoridade não é mais sobre o controle, mas sobre entrega. Isso pode soar à primeira vista como passividade, mas não é, gente. Render-se nesse contexto exige uma força que vai além do orgulho, exige humildade. Render-se ao fluxo da vida não é fraqueza, é coragem. É ter humildade para aceitar o que não se pode mudar e sabedoria para fluir com os ciclos.
né? Como um rio que contorna obstáculos, mas ele nunca fica estagnado, porque quando a alma, gente, existe demais, ela se desconecta, tudo começa a adoecer por dentro. A autoridade espiritual não é aquela que nos impõe medo, mas nos convida à escuta. Nem sempre o que queremos é o que achamos que precisamos. Às vezes, a vida nos coloca diante de desafios, demandas, perdas, demoras ou reviravoltas que não fazem sentido imediato. E nessas horas temos duas opções: lutar contra o que está acontecendo ou respeitar o processo, confiando que ali também existe uma inteligência maior em ação. É a sabedoria de Deus que tanto a gente fala aqui no programa, porque lá na frente você vai ter a consciência para entender o que está acontecendo agora. Respeitar aquilo que é uma autoridade não significa você se anular. Não é desistir da própria vontade ou deixar de ter opinião. É reconhecer que há sabedoria além do nosso ponto de vista. É ter consciência que aquilo que te incomoda diante de uma autoridade é uma oportunidade para o seu autoconhecimento, né? E consequentemente sua autotransformação. É uma oportunidade para você aperfeiçoar seus limites, sua paciência, sua tolerância, seja com você ou com o outro. É entender que a vida tem seus próprios ritmos, que o universo não se move no tempo da nossa ansiedade e que há algo sagrado em aceitar que nem tudo está sob nosso controle. A verdadeira humildade espiritual não está em se rebaixar, está em saber ocupar o próprio lugar com consciência e ao mesmo tempo reconhecer que há algo maior conduzindo tudo. Isso não tira o nosso poder, pelo contrário, nos devolve um tipo de poder mais profundo, o de viver com confiança, mesmo sem todas as garantias, né? Quando deixamos de lutar contra a autoridade da vida e aprendemos a dialogar com ela, algo dentro de nós se alinha e aí o que antes era desconforto vira aprendizado. O que parecia perda vira amadurecimento e o que parecia obstáculo vai se revelar um caminho. Nesse ponto, talvez você consiga enxergar em você uma segurança, algo próprio de quem consegue olhar para as pessoas e para as situações da vida de forma íntegra e com muita segurança. Nesse ponto, você desenvolve a sua autoridade interna e aí o medo de autoridade acaba. Pessoas que desenvolveram essa autoridade interna têm uma presença que transmite segurança. Não firmes, né, sem serem duras. Elas são claras, sem ser agressivas. Elas não se defendem o tempo todo porque não estão em guerra consigo mesmas. E como a gente constrói essa força silenciosa, Eliane? Bom, primeiro, aprendendo a se escutar de verdade. E isso exige autoconhecimento, como falamos. E escutar a si mesmo não é apenas seguir vontades e desejos. É saber o que se sente, o que se teme, o que se precisa. Depois, assumir, sim, responsabilidades pelas próprias escolhas, sem terceirizar a culpa nem esperar que alguém diga o que fazer. E, por fim, aceitar que não temos o controle sobre nada e que, mesmo assim, podemos agir com consciência e fé. A autoridade interna nos protege do desequilíbrio entre submissão e rebeldia. Ela nos permite dialogar com o mundo sem sentir que estamos constantemente sendo atacados ou desrespeitados. Quando essa força se firma, a autoridade externa deixa de ser uma ameaça, porque você já não está mais tentando vencer ou fugir, está em relação. Pode ouvir uma crítica sem se desmontar, pode receber um não sem levar para o lado pessoal, pode discordar com respeito, sem precisar se calar ou gritar. A autoridade que vem de dentro não serve para dominar os outros, serve para não ser dominado por feridas antigas. Isso acontece mais do que nós imaginamos, sabe? Muitas vezes não estamos reagindo ao presente, mas revivendo uma história que ainda não foi curada. E é muito importante olhar para essas histórias e buscar a cura dessas marcas, né? A autoridade está em toda parte, não só nas pessoas, mas nos limites da vida. Às vezes, não é o semáforo que irrita, mas a sensação de impotência. No trabalho, nem todo não é uma rejeição. E em casa, muitas vezes, controlamos os outros como uma forma de fugir do nosso próprio descontrole interno. Reprogramar a nossa relação com a autoridade começa quando nós paramos de reagir automaticamente e começamos a nos perguntar: o que de fato isso está me mostrando sobre mim? Nos fazer perguntas sinceras que nos colocam frente a frente com verdades que muitas vezes evitamos olhar, né? Então, o que acontece dentro de mim quando alguém me orienta, quando alguém me corrige ou me diz não?
De onde vem a sensação de incômodo ou resistência quando eu preciso seguir uma regra ou um limite? Qual foi a primeira vez em que obedecer me fez sentir pequeno, humilhado ou invisível? Que tipo de autoridade eu secretamente repudio, mas inconscientemente eu estou reproduzindo? Em que momentos, eu ajo com autoritarismo, achando que eu estou apenas fazendo certo? Qual é a voz dentro de mim que ainda repete frases rígidas como você tem que ou isso não é permitido? Veja que a partir dessas perguntas simples, podemos obter respostas, gente, conscientes. E começamos a ressignificar e a reconhecer a autoridade como uma aliada e não como uma inimiga. Então, gente, como falamos, a autoridade não é o problema é o significado que você dá a ela. Quando você compreende que toda autoridade é, na verdade, um convite ao amadurecimento, as resistências internas começam a se dissolver. Queridos, nós esperamos que essas reflexões tenham te ajudado a aprender, a como lidar de fato com aquilo que você considera uma autoridade. Se você gostou desse conteúdo, compartilha ele com as pessoas que você acredita que ele pode ser também uma contribuição. Sábado que vem, 12h30, a gente volta. Mas se você quiser mais conteúdo como esse, você pode seguir a gente nas redes sociais. O Instagram da Eliane é o @ElianeBim, o meu Instagram é o @EdgarBim. E no YouTube você encontra todos os nossos vídeos, todos os programas e mais uma porção de outros conteúdos. Basta acessar o YouTube e procurar lá por BIM91, BIM91, tudo junto. Aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar os vídeos com as pessoas que você também acredita que eles podem ajudar. E se você quiser conhecer mais sobre o nosso trabalho, marcar uma sessão de psicanálise sistêmica, hipnoterapia ou constelação familiar, basta mandar uma mensagem para a gente no WhatsApp. O número da Eliane é o 11 98420 9959, 11 98420 9959, e o meu número é o 11 97563 3113, 11 97563 3113. Até sábado que vem, 12h30, aqui nos 95.7 da Vibe Mundial. Queridos, gratidão pela audiência. Tenha todos uma linda, abençoada semana.